Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Eu trago para você hoje um comentário bem interessante da introdução à carta aos Romanos, feito por Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido, é considerado o príncipe dos pregadores de nossos dias. De fato, ele é um homem muito eloquente. Por que que Hernandes Dias Lopes não consegue enxergar, como nenhum outro pregador, que eu já disse, que o pregador cristão tem duas faces? Por que que ele não consegue enxergar a diferença entre o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho do apóstolo Paulo? É isso que realmente eu vou explorar hoje, esse assunto. Mas antes eu queria mostrar para você uma coisa bem interessante. Esse panfletão prova a existência de Deus, o messianismo de Jesus Cristo e a origem divina da Bíblia. Então aqui está todo o desvendamento do livro do profeta Daniel, na linha do tempo. Jesus está no ano zero. A prova disso é Adão. Numa perspectiva mítica, Lucas dá 77 gerações de 35 anos, que dá 2.695 anos. E Daniel dá uma perspectiva histórica, que não é mais mítica, de 2.695 depois de Cristo. E aqui estão os principais acontecimentos. São alguns. Aqueles acontecimentos que acontecem a cada tempos, metade de um tempo, que é 350 anos. Então, um tempo é 100 anos. Então, é isso. Por que, então, que pregadores, teólogos e escritores cristãos não sabem disso aqui? Ele não sabe disso aqui porque o próprio livro do profeta Daniel não sabia escrever, não sabia o significado. Ele diz lá no livro dele. Ele disse, vai haver um tempo em que, só no tempo do fim, isso tudo será revelado. E me foi revelado. Eu desvendei a Bíblia inteira. O Apocalipse e Daniel são as duas grandes revelações. Por quê? O livro de Apocalipse, apesar de metade dele ser adulteração, ali de 8:2 a 19:3, você pode retirar o Apocalipse, de 8:2 a 19:3, é um trecho muito grande, pode jogar no lixo. E esse outro restante aqui são poucas coisas. Livro de Atos dos Apóstolos, metade tem que jogar no lixo, e todas as 14 cartas do apóstolo Paulo. Metade do Novo Testamento, não existe Novo Testamento. A Bíblia não é para ser dividida em Novo e Antigo Testamento, é uma Bíblia só. Na verdade, a nova aliança ela foi feita lá em Gênesis 3, ali onde fala, onde Deus dá aquele julgamento e que ele promete esmagar a cabeça da serpente. Ali está a aliança do sangue. Agora, por que foi criada essa nova aliança? Para destruir os 10 mandamentos, que são que é a aliança da obediência, que Paulo prega que nós não podemos obedecer a Deus. Nós não podemos obedecer a Deus porque a lei de Deus tem maldição. Mas não é Paulo. Paulo é esse sujeito aqui. É esse sujeito aqui quem está se referindo. Depois de 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele. Daniel 9:26. Paulo sentou no lugar de Jesus Cristo. Paulo é um personagem inventado por Nero para sentar no lugar santo, no lugar de Jesus. Nero tinha muito ódio do cristianismo. E isso fez com que ele se insurgisse contra o cristianismo, contra Jesus Cristo, e fizesse um plano de destruir a humanidade por meio do Evangelho de Paulo. Então vamos ver o que é o Evangelho de Paulo segundo Hernandes Dias Lopes, pessoa íntegra. Eu deixo na descrição desse vídeo o vídeo em que Hernandes fala isso, o pastor Hernandes, uma pessoa que realmente... O problema deles é o seguinte, são todos muito enganados. Culpa deles? Não. Em 2000 anos ninguém jamais desvendou nada disso. Está todo mundo em um engano terrível. Então o título é Romanos, Introdução à Carta, pastor Hernandes Dias Lopes. Você pode digitar isso lá na barra do YouTube que você vai ver. Então, o Hernandes diz o seguinte: estudar a carta de Paulo aos Romanos é um grande desafio. Isso faz com que, isso aí agora eu estou dizendo, isso faz com que o orgulho
das pessoas que conseguem interpretar as cartas do apóstolo Paulo cresça muito. Não estou falando de Hernandes, estou falando de todos. É um grande privilégio e uma imensa responsabilidade. Claro, é uma grande responsabilidade você dizer a loucura que estão escrito no maior manual de ateísmo que já se escreveu, no pior livro que já se escreveu, que já se abriu na face da terra. Agora, Hernandes, porque a carta de Paulo aos Romanos é de forma justa considerado o maior tratado teológico doutrinário do Novo Testamento. Isso porque as doutrinas têm que ser de Paulo, não tem que ser de Jesus. Hernandes aprendeu tanto, e todos os outros aprenderam tanto com Paulo, que ele diz o seguinte: quando eles abrem o discurso dele, ele diz assim: não é porque você é bonzinho, não é porque você guarda a lei, não é por nada disso que você é salvo porque Cristo Jesus foi morto no Calvário. Jesus afirma, com todas as letras, para quem quiser ouvir, que a salvação é pelas obras. É claro que não existe nada sem fé, porque o que é fé? O que é fé? Ou seja, o que é crer, é levar a sério o que a divindade manda. E simplesmente, nesse texto aqui, Hernandes deixa bem claro que pregadores, teólogos e escritores cristãos não levam a sério o que Jesus manda. Agora vejamos só. Agora volta a Hernandes. Mais do que uma epístola, é um tratado diferentemente de outras epístolas. Paulo não escreve esta carta para resolver um problema existente em uma determinada igreja, mas ele escreve esta carta para fazer uma espécie de grande defesa da fé. Isso, vamos marcar isso aqui. Grande defesa da fé. Isso. Então, Romanos é uma espécie de exposição e, ao mesmo tempo, a defesa do Evangelho da Graça. Outro termo muito importante. É um manifesto que ele escreve a alguém é um manifesto que ele escreve, vírgula, e alguém já considerou que Romanos é o Evangelho segundo Paulo. É uma verdade. Isso aqui é a única verdade que tem nesse texto. E alguém já disse também que Romanos é certamente o maior livro escrito na história da humanidade. O maior livro escrito na história da humanidade. Vamos fazer algumas considerações. Gente, eu faço isso. Eu não faço com a ilusão de que alguém vai crer, não. Se Deus não se manifestar como ele se manifestou a mim, as pessoas não vão crer coisa nenhuma, porque Paulo já enrolou todo mundo. Eu tenho mandato divino para dizer que Paulo é um porco que está obstruindo o caminho para a humanidade. Então é isso. Agora vamos ver o que acontece. As pessoas enroladas por Paulo, eles acreditam o seguinte, que a salvação é uma coisa que foi feita de tal maneira que é só pela fé. Se eu fizer alguma obra, não vale nada. Hernandes Dias Lopes acredita nisso porque todos os pregadores, teólogos cristãos acreditam. E ele expressa isso quando ele diz que você é salvo não é porque você é bonzinho, não é porque você guarda a lei de Deus, não é porque você faz qualquer coisa, é porque Cristo Jesus foi morto no Calvário. E o próprio Cordeiro, a Cristo Jesus, é uma coisa inventada por Nero, que só está nas cartas de Paulo e na parte adulterada do livro de Atos dos Apóstolos. Então é o seguinte, Jesus se refere às boas obras, sendo ele o Cordeiro, quem foi imolado. Então o sangue foi vertido, foi de Jesus, não foi de Paulo. Então essa é a loucura. Ele se agarra à fé, ele faz da salvação uma moeda para fazer um terrível de uma chantagem com todo mundo. Paulo faz chantagem com a salvação. Paulo chantageia as pessoas com a salvação. Quando Jesus nunca fez isso. Nenhuma outra pessoa fez isso. Nenhuma outra epístola se faz isso. Mas somente nas cartas de Paulo. É o evangelho da graça. Olha o que Paulo fez. Paulo existe para dividir as pessoas.
Ele inventou um Novo Testamento, quando na verdade a aliança do sangue foi feita em Gênesis 3. Isso muito tempo. Então ele vem com essa história do Evangelho da Graça. O Evangelho é sempre da graça, mas é de Jesus Cristo. E nada tem a ver com dividir os tempos. Isso aqui foi a consumação no Calvário, que nada tem a ver com dividir os tempos, com considerar que Jesus é maravilhoso e Deus não vale nada, que a lei dele não vale nada, que a lei não vale coisa nenhuma. O que Nero queria era ver uma civilização de bandidos, pessoas que não cumpriam a lei. Por quê? Porque 7 dos 10 mandamentos estão recepcionados em todas as constituições do mundo. Isso começou a acontecer a partir da Revolução Francesa. Agora, isso aqui é uma verdade de Hernani. Eu não estou dizendo que Hernani está mentindo. Eu digo que ele está repetindo uma loucura porque ele crê que o apóstolo Paulo é o cara. Imagina só. É um manifesto que ele escreve. Alguém já considerou que Romanos é o evangelho segundo Paulo? Não tem a menor dúvida. É um evangelho paralelo. Todas as pessoas que olham para Jesus, as pessoas sem nenhuma instrução, creem que Jesus prega que as boas obras são a condição para a salvação. Paulo faz exatamente o contrário. Tem um movimento aí chamado monergismo que diz, olha, fique quietinho, não faça nada porque Cristo Jesus já fez tudo. Eu não tenho que guardar a lei porque Jesus já guardou. Que história é essa? Isso é coisa que se aprende com Paulo. Agora, terminando as considerações sobre essa introdução de Hernandes, do pastor Hernandes. E alguém já disse também que o Romano é certamente o maior livro escrito na história da humanidade. Aqui está muito bom. Vamos fazer essa consideração. Se uma carta do apóstolo Paulo, qualquer que seja ela, que seja aos romanos, que seja aos gálatas, que é veneno puro, se alguma carta escrita por quem quer que seja, se alguma escritura sagrada, escrita por quem quer que seja, for superior ao Evangelho de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, e no testemunho pessoal dos apóstolos que viveram com Jesus, se realmente existe algum livro que possa representar a opinião e a autoridade de Jesus Cristo, são esses evangelhos, esses escritos. Agora aparece Paulo, o maior livro escrito na história da humanidade. A carta aos Romanos é a maior manual de ateísmo que já se pôs à disposição do ser humano. Por isso é que tem tanto ateu no mundo. Olha, eu digo para você com toda franqueza, só se Deus intervier na sua vida, mas Deus vai resgatar o valor da Bíblia, porque só a Bíblia tem condições, desvendada, ela tem condições de dizer como e quando o mundo vai se acabar. Isso é que é maravilhoso. Só a Bíblia tem esse poder. E a Bíblia desvendada tem esse poder, e eu vou te dizer isso agora, quando e como. Como e quando. É isso aqui. Observe só. Exatamente, nós estamos a 700 anos do fim. Exatamente isso, nós estamos a 700 anos do fim. Vai ser no século 28. Segundo diz o livro de Daniel. Daniel também previu a peste negra que matou metade da humanidade. Foi quando os seres humanos começaram a olhar para a frente e dizer, vamos em frente. Aí veio o humanismo, veio o Renascimento, depois o Iluminismo, a Revolução Francesa, e tudo que está realmente mantendo o ser humano longe do apóstolo Paulo, que é o abominável da desolação que sentou no lugar santo. Mas como que a Bíblia como que o mundo vai se acabar? Vai ser exatamente como dizem os cientistas, vai ser, e como diz Daniel, com uma grande inundação, vai ser esse problema, vai ser decorrente do efeito estufa, esse volume de chuva muito grande, subindo o nível das águas, como diz lá em Apocalipse 6, de 12 a 15.
Vejamos só, tem vídeo meu falando especificamente sobre isso. Então vejamos só. Paulo também fecha por completo a possibilidade de haver revelação. Quando ele diz, nós não aceitamos revelação divina, Deus não tem o direito de meter o bedelho dele no universo, porque ele já deixou tudo revelado a Paulo. Paulo foi a última revelação, foi um apóstolo que surgiu assim por último, como temporão, foi a ele que ele deu a última revelação, está fechado. Ainda que apareça um anjo do céu contrariando isso que eu ensino para você, que a força do pecado é a lei, que todo herege tem que ser morto, se aparecer alguém pregando esse evangelho, que seja nata, porque o meu evangelho não é segundo os homens, não é mesmo não, é segundo o diabo. Exatamente isso que é segundo o evangelho do apóstolo Paulo. Olha, eu digo para você com franqueza, eu tenho revelação divina para dizer o que digo, para fazer o que faço. Eu desvendei a Bíblia inteira. E estão aí muitos vídeos, eu convido você a vir, se engajar nessa causa, porque se você não vier, tu vem, sabe? Porque é revelação divina. Mas eu te convido para esse privilégio. Vem, eu acredito nisso. E só para revisar. Você quer a sua Bíblia de direitinha? Tire toda essa parte, metade do Novo Testamento, a adulteração promovida por Nero no ano 67 da era cristã. Então é isso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Eu peço que você deixe um like, que você se inscreva. Um abraço. Tudo de bom para você.